Glória a Deus. Quero pedir para você abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Versículo 23. Mateus 8, 23 até o 27. Amém, igreja? Posso ler? Diz assim a palavra de Deus: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Deixa eu ver aqui se no Evangelho de Marcos nós temos o mesmo texto. Marcos capítulo 4 agora, versículo 35. É que alguns, vamos dizer assim, às vezes um evangelista ele registra mais detalhes que outros, né? E eu quero pegar alguns detalhes aqui daquilo que Marcos escreveu. Diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para onde, irmãos? Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Agora daqui eu vou partir para a ministração do texto, porque Marcos ele traz alguns detalhes que Mateus não colocou, né? A questão de Jesus dizer: Passemos para o outro lado, os detalhes de como Jesus dormia, onde Jesus dormia. Marcos relata todos esses detalhes que passou batido para Mateus, e Mateus não registrou no seu evangelho. Eu pergunto para você aqui, você que está aqui nessa noite, você já passou por aquele momento onde você sentiu que a sua vida inteira estava desmoronando? Sabe aquela situação onde as ondas de problemas vêm e batem de todos os lados, e parece que o seu barco vai afundar? Era assim que os discípulos de Jesus estavam se sentindo naquele dia, naquele momento. Embora Jesus estivesse com eles no barco, embora eles estivessem com o Senhor de toda a glória, veio uma grande tempestade, uma tempestade violenta, e bateu contra aquele barco. E como disse Marcos aqui, bem relatado no evangelho dele, as águas entravam dentro do barco como se o barco fosse ser cheio, né, de águas, de modo que ele poderia afundar. Ou seja, as águas batiam e entravam no barco,
de modo que parecia que o barco afundaria. E chegou um momento em que os discípulos, olhando para aquela situação toda, eles foram acordar Jesus. Porque no meio de toda essa tribulação, irmãos, de todo esse vendaval, de toda essa tempestade, Jesus estava dormindo, com a sua cabeça numa almofada, na polpa do navio. Ou seja, ele estava descansando em meio às tempestades. Em meio às tempestades, ele estava descansando. E os discípulos chegaram lá e o acordaram. E eu acredito que seja Pedro, chegou para ele e disse: Senhor, não te importa conosco, não te importa que pereçamos, né? E ele nos levanta, fala para o mar: aquieta-te, fala para as ondas, para o mar: cala-te, as ondas: aquieta-te, e tudo se acalmou e se fez bonança. E todos ficaram admirados. O que me chama a atenção aqui, irmãos, é que Jesus estava no barco, amém? E a tempestade veio com fúria sobre aquele barco aonde Jesus estava. Jesus estava no barco dos discípulos, mas o barco foi alcançado pela tempestade que veio sobre eles. E aqui eu vejo, irmãos, uma primeira verdade que esse texto nos revela: que o fato de Jesus estar conosco no nosso barco, no barco da nossa vida, não vai impedir que as tempestades venham. O fato de Jesus estar na sua vida, o fato de Jesus estar na minha vida, não nos isentará de enfrentarmos problemas, de enfrentarmos tempestades, porém, nos garantirá a vitória sobre esses problemas no final. Nos garantirá a possibilidade de que a providência de Deus, o agir de Deus, o cuidado de Deus prevalecerá no final sobre as nossas vidas em relação aos problemas que vêm sobre nós. Porque tem gente que pensa assim: agora eu estou em Cristo, não vou enfrentar mais lutas, não vou enfrentar mais problemas. E isso é um engano, irmãos, porque nós vivemos num mundo que está mergulhado no pecado, que está mergulhado na maldade, e servir a Cristo num ambiente que é contra Cristo é comprar uma briga espiritual, é entrar numa batalha espiritual. E muitas vezes eu digo que aquele que está em Cristo às vezes passa até mais lutas do que aquele que não está em Cristo. Porque aquele que não está em Cristo, muitas vezes o inimigo até deixa ele tranquilo, não precisa se preocupar com ele, porque aquele lá já está nas mãos do inimigo, mas você não. Existe uma luta ferrenha para tirar você das mãos de Deus. Mas eu quero dizer para você que das mãos de Deus, em Cristo Jesus, ninguém te tira. Porque o próprio Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Em outras palavras, Jesus está dizendo: ovelha minha está segura nas minhas mãos, venha o que vier, eu asseguro, ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. Mas eu vejo aqui, irmãos, que o Senhor, Ele quer, através desse texto, trazer para mim e para você nessa noite algumas certezas que eu e você podemos ter diante das tempestades da vida, diante dos momentos difíceis que nós enfrentamos aqui, que esses discípulos aqui, irmãos, tiveram que vivenciar para que dali pudesse ser extraído algo que Deus pudesse usar para nos ensinar a enfrentar as mesmas situações, de certa forma, nos nossos dias. Então a palavra de Deus, ela é um compêndio de ensinos, e o Senhor ensina os servos hoje por aquilo que os servos viveram no passado. Quantos de nós já mergulhamos na Bíblia e, analisando a história de algum personagem bíblico, a gente viu de certa forma a nossa história dele? Quantos já passaram por essa experiência? Às vezes você olha ali para um Jefté da vida, que foi negligenciado, afastado, expulso da sua casa, mas que era alguém que estava sendo vigiado e cuidado por Deus à distância, e com quem Deus tinha um grande projeto de levantá-lo e colocá-lo à frente do seu povo, para que ele pudesse conduzir o seu povo em vitória. Mas enfrentou problemas dentro de casa, de relacionamento com irmãos, assim como passou José.
E às vezes nós vemos pessoas assim dentro da igreja, nesse contexto de realidade, mas que encontram nessas histórias lições de Deus, de como passar, de como enfrentar, sem desanimar, crendo que no final o plano de Deus vai se estabelecer como bênção e como vitória nas nossas vidas. O Senhor, Ele quer passar para mim que nós podemos ter certezas em meio às tempestades da vida. E a primeira certeza que eu quero que você tenha aqui nessa noite, que eu acredito que o Senhor quer colocar nos nossos corações, é que em meio às tempestades, eu e você podemos descansar no cuidado dEle. Amém? Em meio às tempestades, existe descanso para aqueles que servem a Deus. Existe descanso para aqueles que estão intimamente ligados com Deus, numa relação de profunda intimidade. Porque nesse barco nós vemos aqui os discípulos de Jesus. Então nós temos aqui, é como se no texto houvessem dois tipos de servo: aqueles que estão apavorados, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão desesperados diante das circunstâncias, mas existe aquele que está dormindo e descansando apesar dos problemas. E quando você compara a vida de Jesus com a vida dos seus discípulos, no quesito intimidade com Deus, é lógico, né, irmãos, que Jesus tinha muito mais intimidade com o Pai, porque Ele mesmo era Deus. Então Ele estava ali descansando em meio às lutas, descansando em meio às dificuldades, descansando em meio à tempestade. A gente encontra em Jesus o exemplo perfeito de servo, que vive uma fé perfeita no cuidado do Pai, em contraste com a fé dos discípulos, que se manifesta mais como um desespero, um medo, uma ansiedade diante das circunstâncias difíceis da vida. E eu quero perguntar para você, diante das lutas, diante das dificuldades, como que você está hoje? Você é aquela pessoa que tem problema, tem luta, tem dificuldade, tem as tempestades que estão acontecendo sobre a sua vida, mas você está descansando? Ou você é aquele que está aflito, desesperado, se descabelando em meio às circunstâncias? Como você está hoje? E eu vejo aqui, irmãos, que em Cristo nós temos o referencial perfeito de quem nós devemos ser e como nós devemos agir em meio a esse tipo de circunstância que muitas vezes vem sobre as nossas vidas. Porque independente, irmãos, de quem estava aflito ou de quem estava tranquilo, a tempestade veio para os dois, sim ou não? A tempestade que veio para quem estava tranquilo foi a mesma tempestade que veio para quem estava desesperado. Ou seja, o problema ele não escolhe um e deixa o outro. O problema ele vem para todos nós. O que faz a diferença é a maneira como nós enfrentamos o problema. O que faz a diferença é a maneira como nós reagimos ao problema quando ele bate, quando ele chega na nossa vida, quando ele bate na nossa porta, ou quando ele invade, o nosso espaço. Como nós reagimos? Na abertura do culto eu mencionei aqui a vida de Paulo e de Silas, naquele episódio que eles estavam na prisão ali em Atos 16. A Bíblia nos diz que eles foram açoitados, que eles foram acorrentados, que eles foram presos numa cadeia. Glória a Deus. Mas à meia-noite, surrados, machucados, feridos, eles oravam e cantavam hinos de louvor a Deus. E às vezes tem gente que não está passando. Ano novo de novo. Tem gente que não está passando por dificuldades assim extremas. Tem gente que está tranquilo, está livre fisicamente falando, mas não consegue orar, não consegue louvar, não consegue adorar a Deus, porque a pessoa ela não está enfrentando lutas externas. As prisões que estão na vida dela não são prisões externas, mas são prisões internas. Aí eu pergunto, quem está melhor? Vou fazer uma análise de caso aqui. Olha para um preso aqui do presídio de segurança máxima de Campo Grande que aceitou Jesus. Está preso, está cumprindo lá um tempo,
mas ele aceitou Jesus, está feliz da vida. Todo dia ele, dentro da cela dele, ele ora, ele louva a Deus, ele evangeliza outros presos. A alegria é pulsante na vida dele, a alegria é algo assim contagiante na vida dele, mas ele está preso. Agora você pega uma pessoa de fora, classe média, uma boa condição de vida, um bom salário, não está preso, mas está em depressão, pensando em tirar a vida, às vezes vai em cima de uma ponte, quer se jogar. Eu pergunto para os irmãos, desses dois exemplos que eu dei, quem está pior e quem está melhor? Quem está melhor, irmã Sandra? O que está preso fisicamente, porque ele só está preso fisicamente, mas espiritualmente ele já foi liberto por Jesus. Espiritualmente a sua alma está livre, ele é livre para adorar, ele é livre para ser feliz, apesar dos problemas, apesar das circunstâncias que o cercam. Ele é feliz porque sabe que a sua alma, a sua vida está salva em Cristo Jesus, porque a paz que vem de Cristo é a paz que inunda o seu coração, porque ele está reconciliado com Deus em Cristo. Estou preso, mas isso aqui é circunstancial, daqui uns dias eu saio, daqui uns dias eu estou na rua, mas o importante é que por dentro eu já estou livre para adorar a Deus. O importante é que por dentro eu sou livre. Agora a outra pessoa que está livre fisicamente, ela está pior, porque por dentro ela está aprisionada espiritualmente, talvez no pecado, na depressão, talvez por uma ação maligna, né, do inimigo na vida dessa pessoa. Enfim, liberdade e estar bem muitas vezes se torna relativo quando a gente avalia o aspecto material e o aspecto espiritual da vida das pessoas. Por isso eu digo que muitas vezes estar bem não depende tanto das circunstâncias externas, depende de como você está com Deus. Amém, irmãos? Se eu estou bem com Deus, eu vou estar bem com o meu próximo. Se eu estou bem com Deus, eu vou estar bem comigo mesmo. Se eu estou bem com Deus, as circunstâncias podem ser ruins, mas eu vou estar bem. Jesus estava tranquilo, porque ele estava bem com Deus na sua conexão de intimidade com o Pai. E eu quero dizer para você, querido, descansar em meio às lutas, descansar em meio às dificuldades, é algo que todos nós podemos vivenciar, se além de servirmos a Deus, nós buscarmos a presença do Pai e buscarmos intimidade com Ele. Porque mais importante que o seu serviço para Deus é o seu relacionamento com Deus, é você estar bem com Deus, é você estar alinhado com Deus, é o seu coração estar aliançado com o coração de Deus, porque Deus não quer funcionários, irmãos. Eu não sou funcionário de Deus, eu faço a obra de Deus, eu tenho um ministério que Deus me confiou, mas eu não sou aqui funcionário de Deus, eu sou cooperador dele. Porque o que eu faço aqui eu não faço por dinheiro, embora eu tenha meu salário, o que eu faço por amor àquele que me salvou, que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque vocação todo mundo tem, pode ser crente, pode ser não crente, pode ser ateu, pode ser pertencente a uma religião pagã, vocação todo mundo tem. Agora chamado só tem quem está em Cristo. E o primeiro chamado que Deus colocou sobre a sua vida é o chamado para ser salvo. Ele te chamou para a salvação. Quando você ouve o apelo de entregar a sua vida para Jesus, Deus está te chamando para uma nova vida, uma vida com Ele, uma vida baseada e fundamentada na obra e na pessoa de Jesus Cristo, uma vida verdadeiramente que pulsa
todos os valores de uma vida plena, porque vida plena é só em Cristo, irmãos. Quando a gente verdadeiramente está alinhado com Deus, se a gente tem dinheiro, a gente canta. Se a gente não tem dinheiro, a gente canta também. Se a gente tem saúde, a gente canta. Se a gente não tem saúde, a gente canta do mesmo jeito. É que nem a história daquele diácono, que eu não lembro qual pastor que contou a história, mas ele disse que o diácono, ele era um homem assim, tão íntimo de Deus, mas ele tinha câncer. E aí ele foi para o hospital, e quando todo mundo ficou sabendo que ele foi internado, todo mundo ficou assim, preocupado com ele, preocupado que ele poderia morrer. Aí o pastor foi lá visitá-lo, chegou lá e falou: pastor do céu, que maravilha, eu já visitei ali um quarto, já visitei ali outro quarto, já orei pelo fulano, pelo ciclano, e o pastor querendo saber dele, falou: mas irmão, e aquilo? Eu falei: não, fica tranquilo, pastor, a minha vida está nas mãos de Deus. Mas que maravilha Deus ter me colocado nesse hospital, porque eu estou podendo falar de Jesus. O homem com câncer, mas não estava nem aí para o câncer, né? E aí e ele fez quimioterapia, caiu todo o cabelo, ficou magrinho. E o pastor perguntava para a esposa: como é que está? Ah, pastor, está mal, hein? Está mal, eu acho que ele vai partir. E aí o pastor ia visitar no hospital de carequinha, mas lá firme, alegre, dizendo: pastor, eu estou feliz, porque Deus está me usando nesse hospital. Passou um tempo, irmãos, Deus tirou o homem do hospital, e sabe quem morreu? A mulher que disse que ia ir embora. Então, para você ver como é que são as coisas, irmãos, nós temos que reagir aos problemas com fé, e usar cada oportunidade que Deus nos dá para demonstrar que a nossa esperança em Deus é maior que o nosso medo dos problemas. Vou repetir: que a nossa esperança em Deus, que a nossa esperança no cuidado de Deus, que a nossa esperança no agir de Deus é sempre maior que o nosso medo dos problemas, das tragédias, das dificuldades que muitas vezes são montadas à nossa volta. Porque eu quero dizer uma coisa para você, querido: o mesmo Jesus que disse para o mar se aquietar lá atrás, para os ventos cessarem, Ele está aqui hoje dizendo a mesma coisa na tua vida. Os ventos, os mares, as ondas que possam se levantar contra você, também estão debaixo do comando dEle. Em meio às dificuldades, nós podemos descansar quando o nosso coração está intimamente ligado com o coração de Deus. E o que é ter intimidade com alguém? Ter intimidade com alguém é você estabelecer uma conexão profunda de proximidade emocional, de confiança e de aceitação mútua, aonde você tem liberdade para abrir o seu coração para o outro tem liberdade para abrir o seu coração para você. Intimidade é uma relação profunda de amor e de amizade, aonde você conhece o coração do outro, suas necessidades, seus projetos, seus sonhos, e se compromete com isso. Amém, igreja? Quem quer ter intimidade com Deus? Então você precisa conhecer o coração de Deus, conhecer os projetos que Deus tem, conhecer os planos que Deus tem e se comprometer com eles. Intimidade que envolve aproximação. Você nunca será íntimo de alguém de quem você está distante. Para ter intimidade com alguém, você tem que estar pertinho. Sim ou não, irmãos? Quem é casado aí? Maridos, levanta as mãos. Isso, muito bem. Os machos, né, de Jeová. Muito bem, glória a Deus. Quem é a pessoa com quem a gente tem mais intimidade? Que dorme do nosso lado, por causa da proximidade, né? Então a gente, tem marido e mulher que só pelo olhar, um já sabe o que o outro quer, se foi aprovado, se foi reprovado, se é para... Fecha a boca, fala, né? Às vezes por um olhar, por uma deixa, por um sinal, um já sabe interpretar o outro, porque tem intimidade. Irmãos, a intimidade, ela te conecta profundamente com a pessoa. E se nós queremos ter intimidade com Deus, a gente tem que buscar proximidade de Deus em oração.
E conhecer o coração de Deus essa semana toda foi semana de oração. Eu vejo que pessoas chegaram aqui na segunda meio assim, desanimadas para orar, mas terminou a semana de oração animado. Por quê? Porque é impossível que você se envolva com Deus em oração e o seu coração fique do mesmo jeito. Tem mudança, tem transformação. A oração não aproxima Deus de você, a oração aproxima você de Deus. Amém, igreja? Vou repetir, a oração não aproxima Deus de você, a oração aproxima você de Deus, porque Deus está sempre perto da gente. É a gente que nem sempre está perto de Deus. Às vezes a gente está tendo muita intimidade com a televisão, estamos tendo muita intimidade com filosofias, estamos tendo muita intimidade com as ideologias do mundo, e essas coisas começam a influenciar a nossa vida, porque aquele com quem nós temos mais intimidade é quem mais vai nos influenciar. Então, se a tua intimidade maior é com Deus, quem é que vai mais influenciar a sua vida? Deus. Por que Jesus estava dormindo, irmãos? Porque na cabeça dele era assim que funcionava. Estou aqui procurando entender dentro do viés da intimidade. Eu posso dormir, se vier uma tempestade, por maior que seja a força destruidora dessa tempestade, para destruir a minha vida, maior é a força do Pai para me proteger. Se a tempestade vier para me destruir, meu Pai me protegerá. Então eu vou descansar. Queridos, por que a palavra de Deus diz: basta cada dia o seu mal? Não andeis ansiosos quanto ao comer, ao beber, ao vestir, porque essas coisas todas o Pai sabe que vocês precisam. Aí Jesus diz: basta cada dia o seu mal. Ele está dizendo assim, não é para você, não vou trabalhar mais, né? Porque o Senhor Jesus falou que Deus conhece minhas necessidades, então eu vou deitar numa rede, tomar um tereré o dia inteiro. Não é isso, irmãos. Dependência é uma coisa, passividade é outra. Então a Bíblia não fala de passividade, né? A Bíblia fala de dependência de Deus em relação àquilo que você não pode fazer. Aquilo que você pode fazer, você tem que fazer. Quem pode trabalhar aí? Então isso você tem que fazer. Você tem que acordar de manhã, escovar os dentes, colocar a roupa e partir para o abraço, partir para o trabalho, porque isso você pode fazer. Aí aquelas coisas que você não pode fazer, Deus vai fazer por você. Amém? Isso é dependência de Deus. E é isso que Deus quer que a gente entenda. Então a tempestade veio, alguns ficaram angustiados, nervosos, perplexos, desesperados, mas tinha alguém dormindo com tempestade acontecendo. E eu quero profetizar, querido, que Deus vai te dar essa capacidade em nome de Jesus. Vai te dar um coração seguro, vai te dar um coração confiante. A partir do momento que você buscar intimidade com o Senhor, conhecer o coração do Senhor, os propósitos do coração do Senhor e se comprometer com eles. Vamos supor que à medida que você se aproxima de Deus, você compreenda que Deus está preocupado com a sua igreja, no sentido de que a sua igreja seja uma igreja mais fervorosa, que a sua igreja seja uma igreja mais cheia do Espírito Santo. E para que a igreja seja mais fervorosa, mais cheia do Espírito Santo, todos os crentes têm que orar mais, orar em casa, orar na igreja, desligar a televisão, deixar as coisas do mundo de lado e se colocar na presença de Deus. Então você que quer ter intimidade com Deus, você vai se comprometer com isso. Se o Senhor quer uma igreja, Pai, avivada, se o Senhor quer uma igreja cheia do Espírito Santo, se o Senhor quer uma igreja fervorosa, e isso vem pela via da oração, eu quero isso na minha vida. Eu vou dar passos em direção a esse propósito. Se o Senhor está preocupado que os crentes sejam vigilantes, porque está se aproximando o dia final, a volta de Jesus está mais perto, e o Senhor quer uma igreja santa, pessoas que estejam vivendo em santidade, pessoas que quando erram se arrependem, pessoas que se afastam do pecado para viver mais perto de Deus. Então, se você entende por intimidade com Deus que Deus deseja isso da igreja,
O que você vai dizer? Senhor, eu sou o primeiro da fila a buscar isso para a minha vida. Quem crê que Jesus está próximo de voltar, irmãos? Irmãos, eu acredito que a volta de Jesus está muito próxima, por tudo que nós temos visto, os sinais externos e os sinais internos na vida das pessoas. Jesus mesmo disse, eu não vou nem falar de guerras, rumores de guerras, porque isso já ficou algo tão cotidiano, né, para nós esses dias, mas ele falou da degeneração moral, do esfriamento da fé, né, que a fé de muitos se esfriaria, o amor de muitos se esfriaria por se multiplicar a iniquidade, de modo que se o Senhor não abreviasse aqueles dias, até os salvos poderiam perder a sua salvação. Nós estamos vivendo dias assim, irmãos. Nós vivemos num sistema de mundo que diz que ser crente é ser bobo, ser crente é ser otário, ser crente é ser uma pessoa menos esclarecida, que nós temos que ser uma pessoa de mente aberta às novas culturas, às novas possibilidades, tanto nas questões sexuais, enfim, é um leque de teologias que vem dizendo a igreja está atrasada, a igreja está antiquada. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido: antiquado, quadrado, seja do jeito que for, eu quero ir para o céu com Jesus. E eu sei de uma coisa: o Senhor vai honrar o que Ele determinou na sua palavra, e não na palavra dos ditos filósofos, né, e educadores do nosso tempo. O Senhor tem um compromisso, é com isso aqui, que se chama a palavra de Deus. Então eu vivo pela palavra. Se a palavra de Deus diz que Deus criou macho e fêmea, é macho e fêmea. O que passar disso é procedência maligna, né? O que passar disso não condiz com a vontade de Deus. Ai, pastor, mas isso é preconceito. Irmão, nós temos que amar as pessoas, mas nós não podemos concordar com os pecados. Amém? A gente tem que amar o homossexual, mas a gente não pode aprovar a homossexualidade. A gente tem que amar quem está na prostituição, mas você não pode aprovar a prostituição. Não aprovar a prostituição porque eu amo aquela pessoa. Não, irmão. Você tem que amar quem está na bruxaria, mas você não pode aprovar bruxaria. Irmãos, a minha família foi vítima de bruxaria lá atrás. Eu sei o que é sofrer com esse tipo de situação. Eu sei o que é apanhar com esse tipo de situação, né? E não é fácil. Mas hoje em dia, tudo que você fala é preconceito, tudo que você fala é discriminação, tudo que você fala você está correndo o risco de ser enquadrado, preso, autuado, enfim. Então existe uma repressão para calar a tua boca e para impedir você de falar a verdade. E eu sou um pastor porque eu falo a verdade, irmãos, né? Eu falo aquilo que a palavra de Deus diz. Então, o pastor, o senhor vai ser preso? Não sei, né? Não sei, não estou preocupado com isso. Estou preocupado em que a verdade de Deus prevaleça no nosso coração. Amém? Quem quer descansar em Deus aí, em meio às lutas? Então busque intimidade com Deus. Uma outra certeza que você precisa ter na sua vida é que a obediência a Deus, presta atenção, ela nos colocará diante de situações confrontadoras e desafiadoras, mas também nos fará vivermos experiências maravilhosas com o poder de Deus que vai nos fazer crescer. A obediência nem sempre te levará para mares calmos. Às vezes a obediência te levará para mares agitados, porque Jesus disse aos discípulos para eles entrarem no barco e irem para o outro lado. Em outras palavras, eles entraram naquele barco em obediência a Cristo. E aí, quando eles entraram naquele barco, o que aconteceu, irmãos? Enfrentaram uma tempestade terrível, né? Enfrentaram uma luta terrível. Às vezes, obedecer a Deus vai te colocar diante de lutas, de situações difíceis, de situações desafiadoras. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido: ao mesmo tempo que as situações desafiadoras vêm sobre a tua vida, a manifestação do poder de Deus vem maior ainda. A manifestação do poder de Deus vem junto, vem sobre você.
Irmãos, se nós pegarmos exemplos aqui de pessoas que obedeceram a Deus e foram confrontadas com situações difíceis, nós podemos começar desde Moisés. Moisés, obedecendo a Deus, saiu do Egito, foi confrontado com o mar vermelho. Tinha um mar na frente dele, não tinha saída, mas ele estava em obediência. Não foi o diabo que levou ele para lá, foi Deus. Deus levou ele diante daquele mar, o povo ficou alvoroçado, o povo se levantou contra ele, mas em meio àquela situação confrontadora, desafiadora, se manifestou o poder de Deus e criou saída onde não tinha saída. Deus fez saída onde não tinha saída. Deus abriu porta onde não tinha porta. Eu quero dizer para você, querido, quando Deus te levar para um lugar que não tem porta, Ele vai abrir a porta para você, Ele vai abrir o caminho para você, Ele vai dar a solução que você não tem. Da mesma maneira, irmãos, Jeremias, por obediência a Deus, foi desprezado, maltratado pelo próprio povo de Deus, jogado numa cisterna cheia de lama, mas sobre ele veio o poder de Deus. O povo todo foi preso e levado cativo, mas ele não foi. Ele não foi cativo, né? Ele avisou o povo, falou: se arrependa, muda os seus caminhos, vai vir um rei aí, um homem chamado Nabucodonosor, o cara é terrível, vai levar todo mundo. E eles não acreditaram em Jeremias, mas Jeremias estava obedecendo a Deus. Irmãos, Paulo e Silas, já comentamos, fizeram a vontade de Deus, expulsaram o demônio da menina, foram parar numa cadeia, mas à meia-noite Deus mandou poder e os libertou. Da mesma forma, irmãos, Elias, obedecendo a Deus, foi parar na casa de uma viúva. Elias estava na beira do riacho, momento de seca, 3 anos que não chovia, secou o riacho. Deus falou: tem uma viúva lá preparada, te esperando. E Elias sai do riacho e fala: de certo, essa mulher tem uma mesa, um banquete. Aí ele chega lá, encontra uma mulher desanimada, triste, depressiva, vamos dizer assim, profetizando a morte sobre a sua vida e sobre a vida do filho. Só tinha lá um pouquinho de farinha para fazer um pouquinho de pão e morrer. Mas ele chegando lá, o poder de Deus se manifestou. Mas ele foi obediente. Ele foi obediente. Mas o exemplo mais marcante de obediência é o exemplo dado por Jesus. Amém, irmãos? Em obediência, Jesus foi parar onde? Na cruz. E lá na cruz, o que fizeram? Jogaram flores para ele. Ele foi crucificado, irmãos. Ele foi furado, ele foi mutilado, ele foi morto em obediência. Mas no final de tudo, 3 dias depois, ele ressuscitou e vive para sempre. Se tornou o Senhor dos vivos e dos mortos. Às vezes obedecer a Deus não vai nos levar para situações agradáveis, mas se nós enfrentarmos em obediência as situações difíceis que Deus colocar no nosso caminho e permanecermos firmes em obediência, lá na frente a gente vai ver o poder de Deus se exaltando sobre as nossas vidas. Porque às vezes as tempestades vêm e Deus permite que elas venham sobre nós para revelar quem verdadeiramente está no controle. Quem estava no controle ali não eram os ventos, as ondas, não era o mar, era Jesus. E eu quero dizer para você, querido, quem está no controle da sua vida é Jesus. É Ele que está no controle de todas as coisas. É Ele que está dirigindo a sua história. É Ele que está conduzindo as situações da sua vida. Então não desanime nesse início de ano. Levanta a cabeça. Vai ser um ano, talvez com muitas dificuldades, sim, mas vai ser um ano com a presença de Deus na sua vida, com a direção de Jesus, com o comando e com o governo de Cristo sobre as circunstâncias que te cercam. Eu não estou aqui para prometer paraíso para ninguém. Olha, irmão, 2026 será só bênção, você só vai sorrir e só vai cantar. Não, irmãos, se eu dissesse isso eu estaria mentindo. Talvez você enfrente em 2026 momentos que vão te fazer chorar, talvez você enfrente em 2026 momentos difíceis, mas você tem que entender que Jesus faz toda a diferença, porque o que define a sua vitória no final não são as circunstâncias, é aquele que está com você no barco. É aquele que está com você no barco, é Ele que vai definir as circunstâncias da sua vida. E quem está com você no barco? Jesus. Amém? Irmãos, as tempestades também vêm. Terceiro,
para revelar as dúvidas que carregamos em nosso coração sobre Deus. Porque às vezes nós somos discípulos, mas temos dúvidas no nosso coração sobre o nosso Deus. Às vezes não temos uma plena e total confiança. E quando é que aparecem as dúvidas? Quando as tempestades vêm. E quando aquela tempestade chegou, irmãos, eles se apavoraram. E em 2 momentos eles demonstraram ali as suas dúvidas pelo que eles disseram. O primeiro momento foi quando Pedro chegou diante de Jesus e disse: não te importa que pereçamos? É ou não é uma pergunta, irmãos? Uma pergunta. O Senhor não se importa que a gente pereça? Em outras palavras, sabe o que estava acontecendo ali? Era como se o coração de Pedro, abatido pelas circunstâncias, naquele momento ele fosse tentado a pensar que o Senhor não estava se importando com o seu sofrimento. Então a primeira dúvida que aparece nesse texto é a dúvida sobre a proteção e o cuidado de Deus na vida do servo, quando ele está passando por situações desesperadoras. Pedro achou ali por algum momento que talvez o Senhor não tivesse se importando com o seu sofrimento, com a sua luta, com a sua dor. E o Senhor mandou dizer para você nessa noite, presta atenção, que Ele se importa com você, que Ele se importa com a sua casa, que Ele se importa com a sua dor, que Ele se importa com a sua causa, que Ele se importa com você sim, ainda que você ache que Ele está com os olhos fechados, os olhos dele estão abertos sobre a tua vida. Então nós precisamos entender, irmãos, que as circunstâncias vêm para muitas vezes mostrar como nós estamos por dentro em relação à nossa fé e a nossa confiança em Deus, ou no Deus que a gente diz acreditar. Porque é fácil você dizer que crê em Deus quando tudo está bem. Porque quando tudo está bem, irmãos, todo mundo crê em Deus. Quando tudo está bem, todo mundo tem fé. Mas quando Deus permite uma tempestade chegar no teu barco, é aí que Ele vai mostrar para fora, Ele vai permitir que revele as dúvidas que você carrega no seu coração. A outra dúvida que eles tinham era sobre a amplitude e o alcance do poder de Jesus, quando no final eles dizem assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Né? É como se eles estivessem olhando assim, dizendo: mas eu não sabia que ele era capaz de fazer isso, eu não sabia que o poder dele era tão grande, ao ponto dele mandar o mar se aquietar, o vento cessar. Eu quero dizer para você, querido, Deus pode tudo na sua vida, amém? Não existe nada que Ele não possa fazer. Deus está pronto para mostrar para você que Ele pode ir além das suas expectativas. Aquilo que você acha que Ele pode mais. Amém? Fala para o seu irmão aí: Deus pode mais do que você espera. Deus pode mais do que você espera. Glória a Deus. Quarto lugar, irmãos, a outra certeza que nós podemos ter é que no momento que Jesus se levantar, como resposta ao nosso clamor, tudo que se levantou contra nós será dissipado. Amém? Jesus não precisava vir, Jesus já estava lá. Jesus só precisava se levantar. E diz a palavra de Deus que quando Ele se levantou, Ele disse ao mar: aquieta-te. E Ele disse ao vento: cessa. Tudo cessou, tudo se aquietou e houve bonança. Jesus se levantou, irmãos, quando Ele ouviu o clamor, quando Ele ouviu o pedido de socorro. E muitas vezes é isso que Ele quer ouvir de mim e de você: um clamor, um pedido de socorro. Jesus, Ele não viu no coração dos discípulos a dimensão de fé que Ele gostaria, porque Ele disse: por que não tendes fé? Por que não crestes? É como se Ele dissesse assim: eu estou aqui, por que vocês não creram? Por que vocês se apavoraram? Ou seja, Ele não viu a dimensão de fé que Ele gostaria, mas a pequena fé que estava lá, essa pequena fé que estava no coração de Pedro, quando ele foi acordar a Jesus com aquele clamor,
foi suficiente para Deus mostrar que não importa o tamanho da nossa fé, ainda que a gente chegue diante dele com uma fé fraquinha, mas se a gente se derrama diante dele, ele vai ouvir o nosso clamor. Porque ele não estava ali apenas, irmãos, para responder à fé, mas para restaurar a fé dos seus discípulos. E eu quero dizer para você que nessa noite Deus está restaurando a sua fé, amém? Deus está restaurando a sua fé, Deus está aumentando a sua fé. Jesus se levantou ali para resolver o problema que estava perturbando o coração dos discípulos. Eu quero dizer para você, querido, Jesus, ele vai se levantar na sua casa. Jesus está se levantando dentro dessa igreja. Jesus está se levantando na sua vida para dizer: aqui quem manda sou eu. Quem manda nessa vida sou eu. Quem manda nessa casa sou eu. Quem manda nessa igreja sou eu. Não é a circunstância, não é a dificuldade. Aqui quem manda sou eu. Jesus é Ele quem manda na sua vida. Desde o momento que você se entregou a Ele, Ele se tornou o seu dono, o seu Senhor. Então Ele cuidará de ti. Amém? Ele cuidará de ti. Quantos têm recebido essa palavra no seu coração? Quero que você se levante. Eu teria mais coisas ainda para dizer, mas eu quero que você se levante nesse momento. Gabriel vai vir aqui para conduzir o louvor. Mas eu quero dizer para você, terminando essa palavra, em pé agora, eu quero declarar sobre a tua vida, que você pode desfrutar de mais uma certeza, que você vai viver aquilo que Jesus prometeu. Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Em outras palavras, Jesus disse para eles: o nosso destino é o outro lado, nós vamos chegar do outro lado. Só que quando veio as ondas, veio o vento, veio a tempestade, os discípulos olharam para as ondas, olharam para a tempestade, os discípulos disseram: nós vamos morrer, o barco vai afundar. Por quê? Porque eles olharam demais para os problemas e esqueceram da promessa que o Senhor havia feito para eles. Não permita que os problemas te façam esquecer de quem você é. Não permita que os problemas te façam esquecer das promessas que Deus tem na sua vida. Deus tem uma promessa de bênção para você. Deus tem uma promessa de vitória para você. E eu vou dizer uma coisa para você: ela vai se cumprir. Mas Senhor, e as ondas, e a tempestade, e o vento, não importa, nós vamos para o outro lado. Era isso que Jesus estava dizendo: não se importe com as ondas, não se importe com o vento, nós vamos para o outro lado. E assim Deus vai fazer na sua vida. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Primeiro, porque Ele é fiel, e por ser fiel Ele cumpre a sua palavra. Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Quando Jesus estava dizendo aos discípulos: vamos para o outro lado, estava dizendo: pode confiar, pode escrever, porque eu sou fiel, e isso vai se cumprir. Segundo, porque Ele é poderoso para cumprir o que Ele promete. Eu e você somos humanos e falhos. Temos fidelidade muitas vezes e queremos cumprir compromissos por fidelidade às pessoas a quem nós amamos. Mas muitas vezes, por exemplo, eu faço um compromisso com o Jorge, falo: Jorge, tal dia eu vou na sua casa, pode confiar. O Jorge fica me esperando. Só que naquele dia eu fico doente, eu não consigo ir. Eu não falhei com o Jorge por falta de fidelidade, eu falhei com o Jorge por falta de capacidade de permanecer saudável diante da doença. Ou seja, eu não tive poder sobre a minha saúde. Só que eu quero dizer para você: Deus nunca fica doente, irmãos. Deus nunca fica doente. Se Ele falar para você que Ele vai estar lá, Ele vai estar lá. Se Ele falar para você que Ele vai te visitar, Ele vai te visitar. Não tem doença para Deus, não tem empecilho para Deus, não há dificuldade que o impeça de fazer o que Ele prometeu. Ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e além daquilo que pensamos, aleluia, segundo o seu poder que em nós opera. E em terceiro lugar, é porque primeiro Ele é fiel, segundo Ele é poderoso, e terceiro porque Ele está presente com você. Ele estava no barco e Ele está aqui. Ele estava no barco e Ele está na nossa vida. Então confie na fidelidade, no poder e na presença de um Cristo que anda com você, que caminha com você, que entrou na sua vida para ficar. Nesse momento, feche seus olhos, vamos orar.
E em seguida vamos louvar a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor Deus, o Pai, encontre lugar nesses corações. Essa palavra de libertação. Libertação do quê? Libertação da incredulidade, libertação do desânimo, libertação do medo, libertação da insegurança, em nome de Jesus. Deus